Buenos días. La Secretaría de Hacienda... A Secretaria da Fazenda e Crédito Público e a presidência do 8º Fórum de Contadorias Governamentais da América Latina, FOCAL, dão as boas-vindas a essa terceira e última jornada de atividades. Buenos días. Bom dia. Para começarmos com o nosso programa de trabalho de hoje, o primeiro painel irá falar sobre a experiência do Brasil no tópico a contabilização de profissões e passivos contingentes derivados de riscos fiscais em assuntos legais. Temos a honra de apresentar o moderador desse espaço, o especialista financeiro para o México do Banco Mundial, Luiz Barajas Gonçalves. Obrigado, bom dia a todo mundo. Dando começo à nossa primeira sessão do último dia de trabalho desse 8º Fórum Focal, não sim um prévio reconhecimento e agradecimento ao México por seu labor, por seu trabalho durante esse período e desejando sucesso para o Peru, que está por começar com o seu período. Tenho a honra e prazer de estar aqui com o nosso colega Heriberto. Ele irá compartilhar a experiência do país Brasil sobre a contabilização de provisões e passivos contingentes derivados de riscos fiscais em assuntos legais. Heriberto Henrique Vilela do Nascimento, desculpo se eu não pronunciei corretamente, eu não falo português. Heriberto, ele é contador especialista em contabilidade pública pela Universidade de Brasília e especialista em gestão pública da Escola Nacional de Administração Pública. É auditor federal de finanças e controle desde 2007, ocupou as funções de gerente de normas e procedimentos contábeis do Tesouro Nacional e coordenador geral de contabilidade e custos do Ministério da Fazenda, além de ser coordenador do Departamento Técnico Grupo de Procedimentos Contábeis da Federação e coordenador do Centro de Estudos de Contabilidade Aplicada no Setor Público do Fórum Fiscal dos Estados Brasileiros na Escola de Administração Financeira. Heriberto foi coordenador-geral de contabilidade da União e hoje é subsecretário da Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional. Também é membro do Comitê de Gestão de Convergência no Brasil, do Conselho Federal da Contabilidade. Sem maiores delongas, eu vou dar a palavra para o nosso colega Heriberto, por favor. Muchas gracias nuevamente a Juan. Muchas gracias por la presentación. E vou pedir permissão para falar em português. Há uma excelente tradução feita para espanhol e para inglês. Bom, o objetivo, então, é apresentarmos a nossa experiência com relação à contabilização de provisões e passivos contingentes derivados de riscos fiscais em assuntos legais. Certamente, esse tema ele produziu bastante impacto no governo federal brasileiro no processo de convergência às NIC-SP. Foi, com certeza, um dos itens, uma das normas mais impactantes no nosso caso brasileiro. Nós sabemos que, à medida em que vamos adotando as normas contábeis, segundo a accrual basis, né, segundo o regime de competência, antes da adoção, nós tínhamos um enfoque bastante voltado para os ativos e passivos financeiros, né, dada a ênfase ao regime de caixa, anteriormente à adoção do regime de competência. Com a adoção das normas internacionais de contabilidade do setor público, nós aperfeiçoamos, né, a mensuração dos ativos e passivos financeiros, mas, principalmente, agregamos informações, né, o reconhecimento, mensuração e revelação dos ativos não financeiros e dos passivos não financeiros, que antes
não estavam adequadamente apropriados nas nossas demonstrações financeiras. E nesse processo, como apresentado pelo Andréas, né, no caso do passivo, a dívida pública estava adequadamente contabilizada, porém, com certeza temos mais passivos que passaram a ter um impacto muito grande nas nossas demonstrações financeiras, que é o caso dos passivos dos sistemas pensionais, com certeza, né, com impacto extremamente significativo, e hoje vamos falar aqui das provisões e passivos contingentes, que também tiveram bastante impacto no nosso caso brasileiro. No Brasil, eu costumo dizer que nós não substituímos o regime de caixa pelo regime de competência. Nós adotamos o regime de competência, adotamos o accrual basis e continuamos também com uma ênfase significativa na análise dos fluxos de caixa. Isso não deixou de ser importante. O que ocorre é que agregamos mais informações extremamente relevantes para uma análise mais abrangente da situação econômica e financeira da entidade pública. Então, quando nós percebemos, por exemplo, nesse tema aqui, de provisões e passivos contingentes, a inclusão cada vez maior no orçamento público de despesas para pagamento de sentenças judiciais, há toda uma história por trás disso. Quando ocorre a inclusão no orçamento, isso é a ponta final do processo, né? Quando nós tratamos de sentenças judiciais, é a ponta final de um processo cujo evento econômico ocorreu muito antes, né? Com um processo judicial em andamento. Então, quando nós contamos a história segundo o regime de competência, com certeza nós temos um filme completo e entendemos o porquê, né, dos pagamentos, por exemplo, no nosso caso aqui, das sentenças judiciais estarem crescendo exponencialmente, que a gente vai falar adiante. Bom, antes de adentrarmos aqui, então, na nossa metodologia, eu queria revisar rapidamente os conceitos adotados que dizem respeito à NIC SCP 19, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, sem adentrar detalhadamente, não é necessário, né, mas só para resgatar. Um processo importante aqui é o de classificação dos riscos. Então, os riscos fiscais, no nosso caso, estamos falando dos riscos fiscais judiciais, eles precisam ser classificados em prováveis, possíveis e remotos. E isso faz uma conexão com o reconhecimento de passivo, do tipo provisão, ou a revelação de passivos contingentes em notas explicativas. Por quê? Porque quando o risco é classificado como de probabilidade alta, né, quando é provável que haja pagamento decorrente daquele risco, nós já constituímos uma provisão, já apropriamos isso no passivo nas nossas demonstrações financeiras. Quando ainda não é classificado como provável, quando apenas é possível, não há reconhecimento ainda de passivo, do tipo provisão, mas há a revelação disso em notas explicativas às demonstrações financeiras. E aqui eu destaco uma diferença entre a prática adotada nas empresas com o setor governamental. Eu acompanho também, a gente acompanha como, na condição de conselheiro fiscal de empresas públicas, eu tenho visto como funciona, no caso das empresas adotando as IFRS, esse processo de constituição de provisão decorrente das contingências, que basicamente funciona da seguinte forma: o jurídico, a área jurídica da empresa lista as demandas judiciais, faz a classificação uma a uma de cada demanda judicial e classifica como provável, possível ou remoto e faz ali a estimativa. No entanto, no caso das empresas, são processos específicos, processo a processo. E aqui é uma diferença significativa quando a gente vai falar de mensuração, de medição, que no caso do setor governamental,
nós não analisamos processo a processo. Nós temos que analisar conjuntos de processos, porque são teses judiciais de repercussão geral, via de regra, né, que causam uma revisão, por exemplo, na base tributária de um determinado imposto, que requer, por exemplo, uma revisão de 5 anos para trás, né, e o pagamento e uma restituição a contribuintes, a todos os contribuintes de um determinado imposto, por exemplo. Né? Então, quando a gente fala de um processo desse, transitado em julgado, com repercussão geral, nós estamos falando aí de milhões de processos relativos a uma única tese. Né? Então, que requer a adoção de técnicas estatísticas, econométricas, para uma mensuração do impacto provável. Né? Então, não é uma análise processo a processo. No setor governamental, como é muito grande, é uma análise do impacto de repercussões gerais de teses jurídicas, e aí que vão repercutir em todos esses processos, que vão gerar o ganho de causa, por exemplo, para milhões de contribuintes ou causas extremamente significativas. Então, isso gera uma diferença importante entre a medição, né, a mensuração no setor governamental em relação ao que ocorre nas empresas. Bom, então já falei, né, no caso do risco ser classificado como provável, há uma apropriação de passivo do tipo provisão, com menção também em notas explicativas, uma nota explicativa às demonstrações financeiras detalhada sobre os temas, sobre os impactos, e no caso de ainda não ser classificado como risco provável, né, sendo ainda risco possível ou remoto, a revelação disso em notas explicativas às demonstrações contábeis. Então, dada a complexidade desse assunto, né, como eu disse, milhares de processos judiciais referentes a um único tema, milhões de processos, nós tivemos que estabelecer uma metodologia para reportar isso nas demonstrações financeiras. Qual foi a nossa metodologia? Primeiro, um filtro de valor. Então, por exemplo, nós temos centenas de teses jurídicas contrárias ao governo federal. A área jurídica faz a avaliação de todos esses temas que estão correndo no Poder Judiciário contrário à União e seleciona aqueles temas cujo impacto pode ser superior a R$1 bilhão, ou seja, 200 milhões de dólares, mais ou menos, ou 200 milhões de euros. A partir de 200 milhões de dólares, ou mais ou menos, né, 200 milhões de euros, esse tema entra no radar do nosso monitoramento do risco fiscal e o reporte às demonstrações financeiras, tá? Dada a complexidade. Não há como capturar todos os processos em que o governo federal ré, né? É o polo passivo da causa. Então, a gente seleciona por meio desse critério, a partir desse valor. E, para a classificação como risco provável, nós utilizamos a etapa do processo judicial. Então, nós temos um critério de valor mínimo e nós temos o critério da etapa de andamento do processo. Então, se o processo está chegando ao estágio final, se há uma decisão de mérito contrária ao governo federal, já adotada, o risco é classificado como provável. Mas aí você pode dizer o seguinte, ora, mas isso aí já é praticamente o risco concretizado, porque estou dizendo que a decisão de mérito já foi proferida. Mas não é exatamente assim, porque ainda há toda uma discussão sobre embargos ao acórdão, à decisão judicial em relação aos efeitos que vão ser produzidos daquela decisão judicial. Então, houve uma decisão de mérito, mas ainda pendente de embargos, né, pendentes de modulação de efeito, pendente de critérios para execução propriamente dita, o risco é classificado como provável.
Após a apreciação desse embargo, porque é mais ou menos assim que funciona no Brasil, né? A gente tem a decisão do mérito de grandes teses, decisão do mérito, e numa análise seguinte, há a decisão de modulação de efeitos, a decisão de análise dos impactos propriamente ditos. Então, basicamente, são essas discussões. Uma decisão do mérito e, em seguida, que pode levar anos, uma decisão sobre os embargos, sobre qual a produção dos efeitos que aquela decisão vai provocar. Então, nesse momento da decisão do mérito, o risco é classificado como provável, já é feita uma estimativa e o reconhecimento disso como passivo. Após a apreciação dos embargos, em que o processo vai para a execução, aí o risco se concretizou e isso se torna uma obrigação. Tá? No entanto, essa obrigação também, eventualmente, precisa ser estimada, porque a execução vai ser extremamente complexa também, como eu disse, com vários impactos, com vários contribuintes, com vários cidadãos pleiteando o recurso. Então, a classificação ainda diz como provisão, mesmo que esse passivo já tenha uma concretização. O risco se concretizou, mas necessita ser estimado ainda o seu impacto para a execução. Então, também é classificado ainda como provisão. No caso do risco possível, é classificado como risco possível quando ainda não há decisão de mérito definitiva. Então, quando uma decisão de mérito desfavorável ainda está pendente de recurso, de apreciação de recurso, pela última instância, o risco é classificado como possível. Então, na penúltima instância, decisão desfavorável, risco classificado como possível. Na última instância, decisão desfavorável, risco reclassificado como provável. Ocorrendo a apreciação dos embargos, que vão definir os efeitos daquele julgado, aí a gente parte para a execução desse passivo. Ok? Bom, e para a mensuração, para a estimativa, nós temos duas possibilidades, resumidamente. Nós temos a possibilidade de pagamento, efetivamente, de uma demanda judicial, uma indenização, por exemplo. E, no caso dos riscos tributários, nós temos a possibilidade de compensação, né? Porque nos riscos fiscais tributários, as empresas adquirem créditos tributários e que vão compensar com as suas dívidas. Então, né, as próprias dívidas tributárias. Então, o efeito no caixa de determinadas decisões, quando envolvem riscos tributários, é o efeito de perda de arrecadação, porque o contribuinte vai compensar com contas a pagar dele, né, com contas a receber nosso. Tá? Então, existem essas duas possibilidades de impacto, um pagamento ou uma compensação de receita. E aí, a depender do caso, é feita uma estimativa que vai considerar essas duas possibilidades, ou pagamento ou compensação de receita. Então, periodicamente, nós compilamos todas as teses, a área jurídica do governo faz o levantamento de todas essas teses e a compilação disso, e o envio a nós, no Tesouro, para reportes de demonstrações financeiras. Então, isso acontece 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, a compilação de todas as teses contrárias à União, o mapeamento disso, que envolve o número do processo judicial, a descrição da demanda, a classificação, que é feita pelo jurídico, da probabilidade de risco, de se é provável, possível ou remoto, a estimativa, muitas vezes o jurídico recorre a outros órgãos para fazer essa estimativa. No caso dos riscos tributários, a Receita Federal é que faz esse cálculo, essa estimativa de impacto. E as demandas excluídas. Então, as demandas podem ser excluídas ou por decisão favorável, e aí esse processo sai do radar do monitoramento do risco, ou por decisão desfavorável. Se é por decisão desfavorável, a gente tem que verificar agora a parte da execução. Que essa provisão vai continuar sendo provisão
se o impacto da execução ainda tiver que ser estimado, ou vai se tornar uma obrigação propriamente dita se eu já tiver o valor certo do pagamento. Bom, então, aí falando um pouco dos números, né, essa tabela ela traz uma série histórica para vocês perceberem como nós estamos preocupados com esse tema de riscos fiscais judiciais no Brasil. E a importância de se dar transparência a esse tema. Nessa série histórica é possível observar, aqui, por exemplo, na parte de baixo, os riscos prováveis crescendo realmente de maneira exponencial, né? Saltando de 80 bilhões de reais, 81 bilhões de reais em 2014, para 614 bilhões de reais em 2021. Né? Isso se dá pelo próprio desenvolvimento do monitoramento desses riscos e também pela própria eficiência do Poder Judiciário. Até pelo processo de digitalização, né, que conversamos antes, o próprio Poder Judiciário ganhou eficiência, esses processos estão sendo julgados mais rapidamente, e isso está causando impacto nos pagamentos, né, no fluxo, impactos fiscais. Então, vale dizer que a nossa advocacia, o nosso jurídico, tem ganho mais processos do que perdido. Eu preciso fazer esse disclaimer, né? Mas o volume de processos tem aumentado, o litígio tem aumentado, e isso tem causado impacto tanto na apropriação das provisões e passivos contingentes, quanto no pagamento propriamente dito das sentenças judiciais transitadas em julgado. Então, aqui partindo já para o final, após a concretização do risco, nós temos os passivos efetivos, né? Então, essa barra mais escura, aliás, a barra mais clara, mostra o crescimento do passivo propriamente dito de sentenças judiciais. Então, antes, classificado como provisão, essa provisão teve o risco concretizado. O risco concretizado se transforma num passivo propriamente dito. A gente percebe também, além do crescimento das provisões, a gente percebe o reflexo do impacto disso nos passivos propriamente ditos de sentenças judiciais e no pagamento propriamente dito, o pagamento efetivo dessas sentenças judiciais. Então, o pagamento efetivo é apresentado aqui na barra mais escura, né, saltando de 32 bilhões de reais em 2017 para 55 bilhões de reais em 2021. Então, o que antes da adoção do regime, né, de competência, simplesmente se analisava a inclusão no orçamento de sentenças judiciais e a percepção de que isso está crescendo, com a adoção do regime de competência é contada a história desde o evento que cria a obrigação, que gera a classificação do risco lá no início do processo, né, no momento que o processo está transitando no judiciário. E é importantíssimo, então, ter esse passo anterior para o monitoramento dos impactos, para a avaliação dos impactos e tomada de decisões a respeito desse assunto. Por fim, então, nós temos a tabela que demonstra o pagamento de sentenças judiciais versus o total dos gastos não financeiros. Então, tudo aquilo que resultou lá atrás no crescimento dos riscos, no crescimento das provisões, acaba impactando no próprio pagamento efetivo das sentenças judiciais, saltando de 1,8% do total do gasto para 3,4% do total do gasto. O dobro, né, uma despesa de pagamento de sentença judicial dobrou em percentual, né, em termos relativos, de 2014 até 2021. Levando, no caso do Brasil, à criação de uma nova regra, né? Foi necessário criar um teto de pagamento de precatório por conta dos impactos fiscais que isso estava provocando, né? Mas com a perspectiva não necessariamente de crescimento de passivo,
mas de adoção de outras estratégias para mitigar o impacto desse passivo, como, por exemplo, encontros de contas, né? Muitas vezes o credor tem, ao mesmo tempo, uma dívida. Então, aí a gente está estimulando a realização desses encontros de contas para não crescer esse passivo. E o pagamento de sentenças judiciais, para esse pagamento foi criado um teto, porque realmente estava chegando praticamente a ser inadministrável a situação dessas sentenças judiciais. Então, extremamente impactante. Bom, com isso eu encerro essa apresentação e me coloco à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muchas gracias, Heriberto. Muito obrigado, Heriberto. Agora, perguntas. temos alguma pergunta? Algumas perguntas, vou lê-las imediatamente agora e eu espero entendê-la corretamente. Né? Uns perguntam, se a gente tiver uma probabilidade de perdermos um processo com uma multa alta desde o começo, o Brasil reconhece uma provisão, mesmo que não se encontre na primeira instância? Não. O reconhecimento da provisão ocorre quando realmente esgotou as possibilidades de análise do tema no mérito. Então, é realmente na última instância. Mas não necessariamente o risco já está concretizado, porque após a decisão de mérito definitiva, há uma discussão sobre os impactos, né, sobre os efeitos dessa decisão, a modulação de efeitos, etc. Então, mas nesse momento do trânsito em julgado da decisão do mérito, que está em discussão ainda os impactos, o risco é classificado como provisão, mas já na última instância. De acordo, muitas gracias. Muito obrigado, Heriberto. Eu vou ler mais uma pergunta. Os processos por baixo de R$ 1 bilhão não são considerados? Se faz uma análise coletiva desses processos? Com certeza há uma atuação de uma representação jurídica no processo. Mas para efeito de reporte, as demonstrações financeiras, dada a complexidade do tratamento dessas informações, né, foi necessário estabelecer um valor mínimo, né, porque se esse valor mínimo ele fica muito baixo, se torna complexo gerenciar o monitoramento de todos esses temas. De acordo, muchas gracias. Muito obrigado, Heriberto. Además de los riesgos Além dos riscos tributários, também tem registro das despesas tributárias? No caso dos gastos tributários, a gente tem um outro fluxo, que não é relativo a riscos fiscais. Nós temos um processo de cálculo bastante extenso, é uma publicação anual denominada Demonstrativo de Gastos Tributários, que tem em torno de umas 200 ou 300 páginas, onde é mensurado o impacto de todos os gastos tributários por função, por área do país, né, por região do país, etc. Mas não entra dentro dessa abordagem metodológica dos riscos fiscais. É um outro processo de tratamento e de geração de relatório a respeito dessas informações. De acordo, gracias. Muito bem, obrigado. Nos perguntam também qual o impacto de termos uma maior transparência dos passivos contingentes que se originam de processos judiciários. Vou repetir, qual o impacto de termos uma maior transparência ou benefício de termos uma maior transparência a respeito dos passivos contingentes? Eu diria que existe um efeito interno à administração pública e um efeito muito impactante externo. Interno, certamente o monitoramento dos riscos fiscais é importante para predizer os impactos efetivamente financeiros que vão ocorrer
decorrentes das decisões judiciais, né, internamente. Então, esse monitoramento é extremamente importante, até também para a seleção da atuação judicial ou a própria negociação, né. Com certeza, um juiz, ao apreciar um determinado processo, ele, ao receber os números, ele vai considerar isso na sua apreciação. Além disso, a publicação nas demonstrações financeiras, com as respectivas notas explicativas, tem produzido um efeito bastante interessante na própria sociedade, né? A sociedade está interessada por essas informações, né? Então, a gente tem publicação de matérias bastante relevantes, e então há um interesse muito grande da própria sociedade, dos agentes econômicos, sobre esses temas. Investidores, eles têm realmente se apropriado, recebido essas informações e têm sido importantes ao analisar a situação econômica do ente público. De acordo, muito claro. Muitas graças. Muito claro, Heriberto. Obrigado. Temos mais uma pergunta, acho que temos tempo ainda. Nos perguntam qual a coordenação com a unidade que monitora o risco fiscal decorrente de demandas, quais requerimentos de informações são intercambiados. Então, nós estabelecemos isso por norma, né? Existe uma norma da Advocacia Geral da União, que estabelece esse relacionamento da AGU conosco, no Tesouro, que somos os clientes, né? Os interessados pela informação, e essa norma padroniza todo esse fluxo. Como eu disse ali, 3 vezes por ano há o reporte dessa informação, ela tem um layout, né, com o tema, a descrição do tema, o impacto financeiro, a classificação do risco. Então, esse fluxo é estabelecido por meio de norma que viabiliza esse trânsito de informações. Muito bem. Muito obrigado, Heriberto. Não temos mais perguntas. Com isso, iremos terminar a nossa primeira sessão de hoje. Muito obrigado, um assunto muito interessante, de muita relevância para todos nós contadores, e interessante sempre conhecermos essas experiências em outros países. Obrigado, muito obrigado, Heriberto. A continuação, o presidente sainte do FOCAL irá fazer reconhecimentos aos palestrantes por sua destacada participação nesse 8º fórum.